Nós vamos oferecer, então, esta Santa Missa por todas as intenções do grupo, pelo 37º aniversário, também pelas intenções que nós trazemos no coração, por aquilo que nós apresentamos no altar do Senhor, para que o Senhor nos conduza sempre segundo o seu coração. Eu não me recordo, Senhor, que nós começávamos a Santa Missa cantando a Santíssima Trindade, eu não me lembro. Como vocês estão acostumados? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e o amor de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus pelo amor de Deus. No início da Santa Missa, o Senhor nos convida a conversar no coração. Momento de reconhecermos a sua misericórdia e a abundância de graças que recebemos. No silêncio do nosso coração, peçamos perdão pelas nossas faltas. Eu confesso a Deus tantas vezes peguei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim, a Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos, em silêncio, apresentemos ao Senhor as nossas intenções.
Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de nos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe dera filhos, mas tendo uma escrava egípcia chamada Agar, Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me fez estéril. Une-te, pois, à minha escrava, para ver se por ela posso ter filhos. Abraão atendeu ao pedido de Sarai. Depois de Abraão ter morado 10 anos em Canaã, Sarai, sua esposa, tomou sua escrava egípcia Agar e deu-a como mulher ao seu marido Abraão. Abraão uniu-se a Agar e ela concebeu. Percebendo-se grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Sarai disse a Abraão: tu és responsável pela injúria que estou sofrendo. Fui eu mesma que coloquei minha escrava em teus braços, e ela apenas ficou grávida, pôs-se a desprezar. O Senhor será juiz entre mim e ti. Abraão respondeu a Sarai: olha, a escrava é tua. Faze dela o que bem entenderes. E Sarai maltratou-a tanto que ela fugiu. Um anjo do Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto, no caminho de sul, disse: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: volta para a tua senhora e sê submissa a ela. E acrescentou: multiplicarei a tua descendência de tal forma que não se poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: olha, estás grávida e darás à luz um filho e o chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será indomável como um jumento selvagem. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá separado de todos os seus irmãos. Agar deu à luz o filho de Abraão, e ele pôs o nome de Ismael ao filho de Agar e dele. Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo o louvor que Ele merece? Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Felizes os que guardam os seus preceitos e praticam a justiça em seu tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo, e exulte na alegria dos seus eleitos, e me glorie com os que são vossa herança. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Quem me ama realmente, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós. Primeiro quero dizer mais uma vez da minha alegria de poder celebrar mais esse aniversário do grupo. Dizer que cada vez que eu escuto as músicas, sempre me recordo do início também da minha caminhada na igreja, quando eu participava lá no grupo de oração da Moca, isso já há mais de 6 meses, né? Porque claro, a gente não envelhece, o grupo vai passando, mas a gente não envelhece. Ora, muito propícia essa leitura para nós, porque esta leitura é um programa de vida. Essa leitura também é muito utilizada nos matrimônios, exatamente para mostrar ao casal um programa de vida para que eles possam vivê-lo ao longo daquela escolha que fazem naquele dia do amor para sempre, para que sejam felizes. Esta leitura do Evangelho nos aponta um caminho de felicidade. A primeira coisa, se nós começamos na verdade aqui do final do Evangelho para o seu começo, é que o Senhor tinha uma autoridade que os mestres da lei não possuíam. Ora, qual era a diferença entre o Senhor e os mestres da lei? Os dois conheciam as Escrituras, os dois conheciam a lei, até com muito mais estudo, talvez muito mais rigor, os próprios mestres da lei. Mas havia algo que o Senhor possuía, que eles não tinham, que era o exemplo, a virtude, a vida, que dava autoridade ao Senhor. Não era o conhecimento teórico da lei, mas era a sua vivência do amor. O Senhor era irrepreensível naquilo que fazia, como vivia. E era isso que lhe dava autoridade perante os outros. E é isso que nos diz hoje o Senhor. Se nós queremos ter a autoridade que vem do céu, nós precisamos viver como filhos do céu. Se nós queremos ter autoridade perante as pessoas, perante aqueles que nos conhecem, e um próprio grupo tem autoridade na medida em que vive a vontade de Deus. Isso diz o início da leitura. Não adianta dizer que nós conhecemos o Senhor, não adianta dizer Senhor, Senhor, não adianta nem só cantar bonito. Claro que o cantar é muito importante. Ficava me lembrando as coisas que nós cantávamos, caminhando eu vou para Canaã. Quer dizer, se a gente para pensar, isso é um absurdo, né?
A gente não consegue ir a pé nem até a esquina, imagina, até Israel a pé. Mas, ou seja, nem tudo aquilo que a gente canta a gente vive. Só que não dá para anunciar a palavra do Senhor e não viver. Portanto, o que o Senhor nos mostra neste Evangelho é que a felicidade do cristão está na fidelidade à sua palavra. Quanto mais nós formos fiéis, quanto mais fiéis nós formos, mais a felicidade do Senhor tomará conta da nossa vida. Não tem segredo. Na verdade, não é que nós buscamos o segredo. Às vezes nós queremos algo que seja mais descomplicado. Porque eu seguir o Senhor não é das coisas mais fáceis do mundo. Quando eu perdi um pouco de peso, eu perdi quase um outro sacerdote aqui. Muita gente me perguntava assim: nossa, o que é que você fez? O que é que você fez? No fundo, querendo uma resposta mágica. O que você tomou? Né? Pouca gente quer isso. Quer dizer, como é que eu faço para emagrecer e fazer exercício deitado? Esse seria o nosso sonho, né? Ou seja, e no fundo, quando você diz fechei a boca, você percebe o rosto de desânimo na pessoa que te perguntou. No fundo, porque ela já sabia disso, não quer fazer. E uma vez, como eu também não queria, uma vez um amigo meu me disse: padre, mas isso eu já sabia, que eu não quero emagrecer, eu quero ser emagrecido. Achei interessantíssimo isso. Ora, na verdade, aquilo que o Senhor nos pede nós sabemos, mas nem sempre nós estamos dispostos a viver. Nem sempre nós queremos fazer porque isso nos custa. Até porque o que o Senhor diz aqui, e aqui é muito interessante, tanto na casa que foi construída sobre a rocha, quanto na casa que foi construída sobre a areia, caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa. Como nós gostaríamos que na casa construída sobre a rocha não caísse chuva, não viesse enchente e nem os ventos batessem contra. Mas isso não existe. Se nós escolhemos o Senhor, nós precisamos estar preparados para as provações. Não há vida que seja fácil. Este Evangelho mostra isso. A diferença é que uma balança e cai, a outra balança, mas não cai. Todos nós iremos balançar em algum momento da vida, seja por uma dor inexplicável, seja por um momento de dificuldade, seja por um ente querido que falece, seja a cruz faz parte da vida do cristão, e é mentiroso aquele que prega o contrário. Aquele que acha que vir ao grupo de oração é quase que um passe de mágica e tudo será a partir de amanhã um mundo sem dificuldade, sem problema, sem ilusão, e quando eu não encontro isso, eu quero mudar de fé. Não pode. É como aquele que procura a pílula mágica do emagrecimento, por exemplo, e não encontrando, ao invés de perceber que o correto é fazer o que é certo, muda de médico ou procura outra pílula. No fundo, o que a pessoa diz é: eu quero o mais fácil, eu não quero o justo caminho. Aquele que quer o mais fácil nunca viverá o Evangelho. Por outro lado, nós sabemos que aquilo que vale muito, custa muito. E se nós formos fiéis, nenhum mal nos derrubará. Essa é a certeza. E o que nos dá força, esse grupo deve ter passado por isso ao longo desses 37 anos, que tem momentos que parece que a gente não vai aguentar. Claro que vocês nunca passaram isso, mas lá em Pinheiros o povo passa isso. Ou seja, lá na Moca também. Quantas vezes nós achamos que aquele problema que nós estamos enfrentando, nós não temos força. E Deus, que conhece os nossos ombros, porque Ele mesmo dá as forças a eles, sabe que tem uma hora em que nós não aguentaremos mais, e Ele mesmo diz: basta. Quantas vezes nós fomos dormir dizendo: de hoje para amanhã eu não aguento, e talvez desse dia para o dia seguinte, o Senhor dê um jeito de nos aliviar o problema.
Às vezes não resolvê-lo por completo, mas nos aliviar. Porque Deus é bom e não se alegra com o nosso sofrimento. Mas isso não significa que a vida será fácil. Na verdade, a vida com Cristo vale a pena, mas sempre é difícil. É importante que nós saibamos disso, para que ninguém nos engane, para que ninguém diga, mas por que eu estou seguindo esse caminho, se eu estou passando por dificuldade? Vai passar, os dois passarão, tanto aquele que segue, quanto aquele que não segue. Mas aquele que segue e for fiel, chegará até o fim. Quantas vezes o grande motivo dos nossos problemas foram as nossas culpas. Eu escutava o Salmo agora, é pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. Se nesses 37 anos de grupo, se nas nossas vidas, na nossa idade, o Senhor tivesse agido segundo as nossas culpas, quem de nós estaria aqui? Se o Senhor tivesse sido conosco absolutamente justo, sem ser misericordioso, talvez nós já teríamos sucumbido há muito tempo atrás. Mas o Senhor sempre renova a nossa esperança, como sempre renova as chances que nos dá. E faz isso para que nós não desistamos de nós mesmos e nem da vida. Porque a nossa esperança, como diz a carta aos Hebreus, não está enfincada no chão. Nós não confiamos em outro homem, em outra mulher, simplesmente nesta coisa ou neste bem material, porque tudo isso passa. E nós sabemos que a felicidade que nós buscamos é muito maior do que tudo isso, é muito maior do que este mundo. Nosso coração não se sacia simplesmente com as coisas que encontra aqui. Mas o nosso Senhor vai nos dando novas chances, e novas chances, e novas chances, para que nós também possamos nos dar novas chances. Se o Senhor não desiste de nós, nós não temos o direito de desistir de nós mesmos. Se o Senhor nos mostra que sempre é possível recomeçar, nós devemos recomeçar, porque a esperança, diz a carta aos Hebreus, é uma âncora enfincada no céu. E Deus tudo pode. Se a minha fé está nele, não interessa o que eu esteja passando hoje, se eu não superei ainda, é porque o Senhor tirará disso um bem maior. Isto é a divina providência. A divina providência não é só receber o que a gente quer, não é estar faltando alguma coisa e encontrar. Às vezes a gente acha muito isso, a gente é muito materialista com a divina providência. A divina providência, na verdade, é Deus ser maior do que tudo isso e tirar até daquilo que a gente acha difícil, e é difícil, uma doença, uma dificuldade, uma dor, uma dúvida, um bem maior. E muitas vezes é tirar do nosso pecado, arrependido, o início de uma nova vida. Um santo dizia assim, e estou dizendo um santo, porque eu não lembro o nome dele, entendeu? Mas só estou revelando porque eu estou aqui, porque senão eu diria só um santo. Mas tem um santo que diz algo muito bonito, que diz assim, acho que é São Francisco de Sales: um pecado cometido é veneno, um pecado confessado é antídoto. Ou seja, um pecado cometido mata, um pecado confessado salva. Nós precisamos ter esta certeza. Ou seja, se as coisas não mudaram hoje, porque ainda não chegou a hora. Porque que Deus pode, Ele pode. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nenhuma coisa que nós estejamos enfrentando que seja mais forte do que o poder de Deus. Deus não é cego, não é surdo, Ele escuta o que nós pedimos e vê o que nós passamos. Confiemos nele. E nos falta muitas vezes diante da dor é fé, confiança, mas sobretudo esperança. O Senhor pode e no momento oportuno agirá. Então, que Deus abençoe muito vocês, que Deus nos abençoe. Aquele que confia no Senhor não se arrepende, porque só Deus tem palavras de vida eterna. Que Deus dê a vocês mais 37 anos, e que eu possa estar aqui daqui 37 anos com 49, e será
uma alegria muito grande. Que o Senhor nos conduza sempre com alegria de filhos, porque o Senhor não nos abandona, nos leva pela mão e a sua misericórdia sempre nos ergue. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, apresentemos ao Senhor os nossos pedidos, oferecendo a Ele as nossas orações. Senhor, escutai a nossa prece. Por este grupo de oração que se reúne em festa, pela Doroti, nossa fundadora, para que, guiados pelo vosso Espírito, permaneçamos sempre fiéis e disponíveis para levarmos a todos o anúncio da salvação. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que nos pedem oração, que estão nas nossas listas de intercessão, para que o poder de Deus se manifeste em suas vidas e as graças sejam partilhadas. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossos governantes, para que, iluminados pela graça, usem suas funções com justiça e sabedoria, promovendo a paz e dignidade do povo. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos também pelas almas de nossos filhos, especialmente os nomes que estão sobre o altar, que participaram deste grupo de oração. Dai-lhes, Senhor, a recompensa eterna. Senhor, Escutai a nossa prece. pedimos, Senhor, graças especiais para o coração do Padre Evandro, que preside esta Eucaristia, e na pessoa dele, pelos outros sacerdotes que já passaram pelo nosso grupo de oração, nos ensinando e ajudando a crescermos na vida espiritual. Senhor, escutai a nossa prece. Por isso, nós pedimos ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar esse momento refletório. Nós possamos ter a justiça da vida, muitas sextas-feiras desenvolver. Estiveram na palavra, também nos ouvindo com a presença do Senhor, oferecendo a Ele nossa vida e nossa paz. Estando a ser e abraçando o limite de paixão, ele tomou o pão, deu graças a Deus e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou um cálice em suas mãos, deu graças a Deus,
deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebramos, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós nos oferecemos, ó Pai, pão da vida, graça da salvação. Vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, como o Papa Francisco, como nosso bispo Odilo, seus bispos auxiliares e todos os bispos do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Todas as pessoas que já participaram desse culto no momento, sacerdotes, falecidos, todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, ambos da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, das vossas filhas. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora do Brasil, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e mártires, São Miguel Arcanjo, Padre Pio, e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos. Irmãos e irmãs, a oração do Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, Pai. Demos hoje a nossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, Salvador. Vossa reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudemos uns aos outros em paz.
permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de creres em minha palavra, mas dizer uma palavra e serei salvo. Oremos. Louvado seja o corpo e sangue do nosso Filho, nossos pedimos a Deus que possamos receber um dia resgatados para sempre a salvação que eternamente estamos celebrando por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, querida Senhora dos nossos corações, seu esposo São José, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, o Senhor sempre nos abençoe.